que significa desejar, segundo a esquizoanálise? Como a gente pode pensar o desejo segundo essa perspectiva, esse paradigma, como eu estou chamando aqui para vocês? Então, nessa aula de número 2 desse curso de introdução à esquizoanálise, eu quero entrar nesse conceito de desejo. Claro que eu vou dialogar com outros conceitos da esquizoanálise de maneira um pouco introdutória, porque, como eu falei, a cada aula eu vou me aprofundando um pouco mais, né? Então, nessa aula a gente vai falar sobre desejo, no próximo a gente vai falar sobre máquinas desejantes, e cada vez mais a gente vai se aprofundando nessas ideias. Então, nesta aula de número 2, a ideia de apresentar o desejo, ou como a gente pode compreender o desejo, não é necessariamente para defini-lo, até porque a própria perspectiva esquizoanalítica não parte de um pressuposto de trabalhar com definições por si. Mas vamos entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer com isso, né? Bom, então no cerne desse paradigma esquizoanalítico está a mudança nesse conceito de desejo, rompendo com séculos de tradição filosófica, desde lá de Platão, enfim, e mais diretamente com o modelo do Freud, do Lacan. Deleuze e Guattari propõem uma inversão radical. O desejo não é uma força negativa enraizada na falta, na ausência de um objeto perdido, mas sim uma força eminentemente positiva e produtiva. Para a esquizoanálise, o desejo não anseia por algo que não tem. Ele produz, maquina e constrói a própria realidade. Consequentemente, o inconsciente deixa de ser um teatro de representação, um palco onde os dramas familiares são perpetuamente reencenados, para se tornar uma fábrica ou usina, um campo de produção imanente e incessante. Aqui a gente já precisa dialogar algumas coisinhas, porque essa ideia do desejo como falta, como eu disse, é uma tradição filosófica milenar da sociedade ocidental. Se entende, desde lá de Platão, que nós desejamos aquilo que nos falta, um objeto que nos falta, né? E esse pensamento, essa conceituação do desejo enquanto falta, vai sendo atualizada na filosofia ocidental, chegando inclusive à psicanálise, né, com Freud e também, enfim, com Lacan, na qual a gente vai entender que se há, né, um objeto que nos falta, então o desejo é essa força que nos move pela falta. Eu preciso, então, de alguma maneira, realizar esse desejo, ou seja, de alguma maneira, vamos dizer assim, tomar este objeto para mim de volta, como se como se eu estivesse num estado de falta, e a partir desse processo na qual eu consigo realizar o meu desejo, de alguma maneira, simbólica, enfim, eu vou fazer um processo de restituição de um certo eu, né? Porque se me falta, é porque está faltando algo. Então, se eu consigo realizar, eu restituo um certo eu, né? Uma certa identidade, algo assim. E nesse processo que há, né, uma transformação, a mudança e por aí vai. Na esquizoanálise a gente não vai trabalhar dessa maneira, como aqui está falando, né? O desejo, então, ele é uma força eminentemente positiva e produtiva. Isso não quer dizer, inclusive, que não existe a falta, ou como se eles estivessem negando a falta. Eles vão dizer que, inclusive, o desejo, como falta, é uma das produções sociais. Então, eles não negam a possibilidade do desejo como falta. A falta é, inclusive, uma das produções sociais. Mas o desejo, inclusive, me entendendo assim, né, ele é produtivo, porque até a falta é produtiva. Bem, consequentemente, então, o inconsciente deixa de ser esse teatro de representação, porque, né, se a gente está se afastando dessa conceituação, dessa perspectiva psicanalítica, então o desejo não se trata daquela relação do complexo de Édipo familiar. Então deixa de ser isso, deixa de entender enquanto aquela realização simbólica, né, de que, enfim, daquela estrutura na qual você precisa realizar, da qual você precisa suprir, da qual, enfim, vai te faltar e você tem que buscar realizar de uma outra maneira. Não funciona assim. Essa mudança de paradigma não é um mero ajuste terminológico, é um ato profundamente político. O seu objetivo é libertar o desejo das estruturas que o capturam, o codificam e o reprimem, nomeadamente a máquina social capitalista e a sua principal agente de micro-repressão, a família edipiana. Então, se a gente está falando que há uma produção da falta, eles vão localizar na família edipiana, mas também em como a própria sociedade capitalista faz essa organização social, de modo que há essa produção, então, dessa estrutura na qual aí sim o desejo como falta passa a existir, passa a agir e passa a nos mover também, certo? Então, esse vídeo, essa aula foi dividida em 3 partes. A primeira parte aqui a gente vai entrar na crítica da psicanálise e a desedipianização do inconsciente, né?
Então, para compreender a necessidade de uma nova teoria do desejo, é fundamental analisar a estrutura que Deleuze e Guattari se propuseram a desmantelar. A esquizoanálise emerge de uma crítica contundente ao modelo psicanalítico, que, na sua visão, em vez de libertar o desejo, tornou-se um sofisticado aparelho de controle, errei aqui, e normalização, né? Então, o desejo nesse sentido, se é um desejo pela falta, ele se torna uma espécie de controle e uma espécie de normalização, porque o objeto faltante a gente pode, então, apontar qual é. Se eu digo que é uma falta, eu vou dizer o que te falta, eu posso dizer o que falta. Assim como a sociedade capitalista faz isso muito bem. O que te falta é um novo celular, o que te falta é um novo carro, o que te falta é um emprego melhor, o que te falta, enfim, são tantas coisas. Consciente como teatro, né? Vamos entrar aqui nessa ideia. A concepção tradicional da psicanálise, especialmente nas suas vertentes freudiana e lacaniana, estrutura o desejo fundamentalmente a partir da negatividade. Negatividade não como ruim, né? Mas no sentido daquilo que falta, né? O desejo nasce da falta, da castração e da submissão à lei simbólica do pai. Nesta perspectiva, desejar é estar perpetuamente em busca de um objeto primordial perdido, uma satisfação que é sempre adiada, resultando numa condição de insatisfação crônica. O inconsciente é assim concebido como um teatro de representação. Nele, os mesmos dramas familiares, centrados nas figuras de papai e mamãe, são infinitamente encenados, e todas as formas de investimento libidinal, sejam elas sociais, políticas ou artísticas, são invariavelmente reduzidas e interpretadas através desta grade triangular. Esta abordagem, segundo a crítica esquizoanalítica, aprisiona a análise num ronron, né, numa espécie de repetição monótona e triste, porque vai entrar num processo de repetição. É um circuito fechado de interpretação que nunca consegue escapar de si mesmo, nem tocar a produção real do desejo. Ronron aqui, né, é uma expressão que o Deleuze e o Guattari trazem no Antiético, justamente expressando esse movimento de uma repetição, que você vai estar ali nessa repetição. O pilar central da crítica esquizoanalítica à psicanálise é o complexo de Édipo. Deleuze e Guattari argumentam que o Édipo não é uma estrutura psíquica universal e transhistórica descoberta por Freud. O Freud tem um texto Totem e Tabu, no qual ele tenta fazer esse processo de universalizar o Édipo, de transhistoricizar o Édipo, né, a partir de uma certa antropologia que ele estuda e tenta fazer uma interpretação disso. Mas sim um poderoso instrumento social e político de repressão. É descrito como uma doença inoculada da criança, né, que é um termo que a gente vê que o Deleuze e o Guattari trazem assim, do complexo de Édipo. Uma grelha interpretativa que é imposta para colonizar, canalizar e, em última análise, esmagar a força produtiva do desejo. Inclusive, isso vai ser, quando se observa historicamente, todo o processo de produção do capitalismo, a partir também da colonização, toda aquela transição entre um feudalismo e um capitalismo, né, ou da sociedade despótica e a sociedade capitalista, a gente vai vendo justamente quando a sociedade ocidental europeia começa a colonizar os outros países, os outros povos, um dos pontos fundamentais nisso é impor essa lógica familiar, é impor essa maneira de se organizar, né, de uma maneira de existir enquanto família. A esquizoanálise opera aqui uma inversão fundamental da tese freudiana. Não é a família que serve de modelo para a constituição do campo social, mas sim o campo social que se rebate sobre a família, utilizando-a como seu principal agente de transmissão de códigos. E isso daqui vai uma crítica com alguns autores do campo da sociologia, inclusive da psicologia também, que se entende enquanto a família como o primeiro núcleo de organização social, e vai dizendo que a sociedade seria um agrupamento, um ajuntamento de múltiplas famílias. Contudo, quando a gente observa, a partir de uma outra análise histórica, que a gente vai olhando como que a sociedade se estrutura, especialmente a sociedade capitalista, não se trata da família ser esse agrupamento primeiro que vai formar a sociedade, mas, na verdade, é a sociedade que vai organizar a si própria a partir de famílias, a partir dessa formação e desses núcleos familiares. Então, a família é uma espécie de correia de transmissão da própria sociedade capitalista, de como você vai se organizar para você se preparar, no caso a criança, por exemplo, que ela nasce a partir de um agrupamento, de uma instituição chamada família, e a partir dessa instituição, a partir deste agrupamento, ela já começa a se preparar e aprendendo para depois, quando ela crescer, entrar no mundo do trabalho, já entendendo mais ou menos uma dinâmica social, e não o inverso. A célebre máxima, né, que eles falam, todo delírio é social, significa que as forças econômicas, políticas, históricas investem a estrutura familiar.
estão ali investindo na estrutura familiar, transformando-a numa fábrica de subjetividades adaptadas. A família, através da triangulação edipiana, torna-se um mecanismo que produz neuróticos castrados, sujeitos dóceis, culpabilizados e perfeitamente ajustados às hierarquias da sociedade capitalista. Por isso que a família é um produto da sociedade, né? É uma, mais ou menos, vamos pensar não como um produto, mas vamos pensar essa engrenagem da sociedade capitalista. Porque é essa engrenagem, é essa máquina, melhor dizendo que engrenagem, que está produzindo sujeitos castrados neuróticos, sujeitos dóceis, culpabilizados e perfeitamente ajustados a essas hierarquias. Você aprende as regras, normas na casa, na sua família, e você leva isso para a escola, leva isso para o trabalho, leva isso para as outras estruturas da sociedade. Este familismo inerente à psicanálise é visto como a sua falha mais grave. Em vez de romper com um projeto psiquiátrico do século XIX, que procurava ligar a loucura à estrutura familiar, a psicanálise tê-lo-ia coroado, né? Então vai dar a isso mesmo assim uma coroação a isso, levando-o para fora dos muros do asilo e instalando-o no consultório. O divã torna-se assim a última territorialidade para o reforço deste modelo, onde o paciente é condicionado a responder sempre papai e mamãe, aprisionando seu desejo numa repetição sem fim. Não se trata aqui, claro, né, que o paciente, o analisando, vai falar sem papai e mamãe. Na verdade, inclusive, o Deleuze-Guattari vão dizer, ele está falando da sociedade, está falando do social. Mas a interpretação vai ser sempre reforçada nesse sentido. Papai e mamãe, Édipo, família, e por aí vai, sempre entrando nessa lógica familiarista, né? E não entendendo até mesmo que o papai e mamãe, ou essa lógica familiarista, na verdade, antes de tudo, essa relação dessa máquina social capitalista. E aí permanece nesse circuito de sempre. O alcance desta crítica é profundamente político. Ao definir o desejo como falta e ao centrá-lo em Édipo, a psicanálise produz o sujeito ideal para o capitalismo, um indivíduo perpetuamente incompleto, movido por necessidades fabricadas para preencher a falta, e submisso à estrutura de poder hierárquica, o chefe como pai, o Estado como pai. Deste modo, atacar o complexo de Édipo não é apenas uma disputa teórica, mas um ato político revolucionário que visa desmantelar o próprio mecanismo de produção subjetiva que sustenta a ordem capitalista. O familismo, então, é essa fábrica micropolítica da ordem macropolítica. É aqui que a gente vê essa produção da falta. É aqui que a gente vê, então, essa estruturação da família enquanto essa máquina que vai fabricar, vai produzir essa ordem a partir desses sujeitos neuróticos, desses sujeitos culpados, desses sujeitos que se sentem faltantes. Parte 2. O inconsciente maquínico. Após desconstruir o modelo repressivo, a esquizoanálise dedica-se a construir a sua visão afirmativa do desejo. Esta tarefa exige um novo vocabulário, uma nova mecânica para descrever como o desejo opera e produz o real. O inconsciente ele é repensado como um campo povoado por máquinas, fluxos e intensidades. Aqui vai ser inspirado na filosofia do Spinoza, vai ser inspirado na filosofia do Nietzsche, enfim, em algumas outras filosofias não hegemônicas, como a gente conhece. Bem, então o conceito fundamental do inconsciente esquizoanalítico é de máquinas desejantes, por isso que eu vou dedicar uma aula exclusivamente a isso. É crucial sublinhar que este termo não é uma metáfora. Para Deleuze e Guattari, o real é literalmente composto por máquinas que se conectam a outras máquinas, num processo de produção incessante. Ou seja, tudo é produção. A operação básica dessas máquinas é descrita através da dinâmica de fluxos e cortes. O desejo é um fluxo contínuo e genérico, um fluxo de carros, de água, de som, de palavras, de dinheiro. Tudo a gente pode pensar aqui dessa maneira de fluxos. Inclusive, na primeira página do Anti-Édipo, ele vai falar até de fezes, porque ele está falando que é isso, tudo é fluxo, tudo é fluxo, tudo é fluxo, que é constantemente cortado, conectado e desviado por outras máquinas. A boca, máquina-órgão, corta um fluxo de leite emitido pelo seio, máquina-fonte. O ânus corta um fluxo de fezes. Uma máquina de escrever corta um fluxo de linguagem. Vamos dizer assim, você está ali pensando e você está pensando em muitas coisas, mas a máquina, na hora de digitar, você está cortando um fluxo de linguagem, porque você vai colocar numa forma, numa maneira de escrever. Este funcionamento constitui a primeira síntese do inconsciente, que é a produção de produção, onde o ato de produzir está inserido no próprio produto, criando um ciclo perpétuo.
A lógica dessa síntese é puramente conectiva e opera através da conjunção e, e. Uma máquina conecta-se a outra, que se conecta a outra e assim sucessivamente, formando cadeias de produção lineares e abertas sem um objetivo final pré-determinado ou uma totalidade a ser alcançada. É um processo de bricolagem, aquela colagem, né, que você faz, aquela arte com várias colagens, um processo de bricolagem universal, onde cada um e tudo funciona através das suas pequenas máquinas. Então, desde máquinas como máquina órgão, máquina fonte, máquina não sei o quê, vamos dando o nome de máquina, que são essas conexões, nós vamos observando essa produção. Para que isso ocorra, é necessário compreender um conceito chamado o corpo sem órgãos, que eu também vou fazer um vídeo só explicando de maneira mais aprofundada esse conceito. Se as máquinas desejantes são os agentes de produção, onde é que essa produção ocorre? A resposta da esquizoanálise é o corpo sem órgãos, um dos seus conceitos mais complexos e centrais. O corpo sem órgãos não é um corpo literal, tá? Não se está tratando do corpo literal, do corpo no sentido que a gente está vendo aqui na vida real, né? Na vida concreta, ao qual se removeram os órgãos. É uma realidade intensiva, não formada e não estratificada que serve de superfície ou de plano de imanência para a operação das máquinas desejantes. É o campo de imanência do desejo, o plano onde o desejo se define como puro processo de produção. A sua origem conceitual aqui, remonta aos escritos do poeta e dramaturgo Artaud, que invocou o corpo sem órgãos como um ato de rebelião contra o organismo. O organismo é o corpo organizado, funcionalizado, que já ganhou função, hierarquizado, cujos órgãos servem a um propósito e estão sujeitos ao julgamento de Deus. Você já tem o corpo com função, já tem o corpo com uma certa teleologia, com um certo objetivo a priori, e se você não cumpre esse objetivo, você é julgado, você é condenado, você é moralizado e por aí vai. Se você não faz as coisas como se espera, você vai passar por esse processo de julgamento. Isto é, como eu falei, uma teleologia e uma moral. O organismo, nesta perspectiva, é o inimigo do corpo, uma prisão para suas intensidades. O corpo sem órgãos é, portanto, o corpo antes e para além dessa organização. Então, antes de você ser o que é, antes de você, inclusive, pensando aqui num processo, inclusive embrionário, não há definição sobre como você será, qual o seu corpo. Não existe uma norma, uma regra, um padrão sobre isso. Você é o que é. Contudo, como a gente entende, os próprios vão supor, um casal acaba engravidando e terá um bebê, Esse campo simbólico, esse campo imaginativo já começa a construir esse bebê, com uma certa normatização, com uma certa norma, com uma certa teleologia, com uma certa moral sobre isso. Mas nada disso está definido. Por quê? Porque você está ali num processo intensivo de produção corporal. E, bem, como será o seu corpo nesse processo da gestação, não se sabe. Não se sabe, Você vai ali desenvolvendo conforme for possível, conforme for acontecendo. Você nasceu, então você tem esse corpo organizado que ganhará nomes, ganhará partes, ganhará funções. Então você ganhará uma organização ao nascer. Contudo, eles estão provocando aqui como algo para além desta organização. Porque para além dessa função, para além dessas funcionalidades, o que pode o corpo? O que podemos, além daquilo que já foi nos dado como função, como organização a priori? A relação entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos é de tensão. As máquinas procuram conectar-se e produzir-se no corpo sem órgãos, mas este, na sua essência, é improdutivo e resiste a ser organizado. É uma superfície lisa que atrai as máquinas, mas que também as repele, desfazendo as suas conexões. A realidade que percebemos, que é o nosso próprio organismo, o nosso eu, as estruturas sociais, emerge dessa tensão dinâmica. É um efeito secundário, é uma estratificação temporária sobre este plano volátil de intensidades puras. Então, aquilo que a gente chega a compreender como o que eu sou, como o próprio organismo, como as estruturas sociais às quais eu me vinculo, tudo isso é um efeito secundário, é uma estratificação temporária, é aquilo que eu observo. Inclusive é temporário porque todos nós vamos morrer. Então, até mesmo essa organização, essa função, isso que eu entendo enquanto meu corpo, é temporário. Todos nós vamos morrer. Não é algo eterno. É apenas um corpo que está tendo uma organização, que está funcionando de uma certa maneira, que está agindo sobre o mundo de uma certa forma, e que nada disso é eterno. Nós iremos morrer em algum momento, porque é uma estratificação temporária.
Quando eu falo do meu corpo, né, mas eu posso falar do seu corpo, corpo de corpo, todo mundo, né, todos os corpos entram nessa dinâmica. Porque uma certeza da natureza é justamente essa mudança, é a transitoriedade, né, e pensando aqui nos seres vivos, a sua morte. Isso implica que a realidade não é um dado fixo, mas uma construção contingente. A partir daqui, o corpo sem órgãos transforma-se de um conceito ontológico para uma prática ética. Criar para si um corpo sem órgãos torna-se um programa de vida, um ato de experimentação para descobrir que intensidades um corpo pode suportar, que novas conexões pode estabelecer e que novas capacidades pode criar, desfazendo as organizações habituais para não cair no caos absoluto. Quando se fala, inclusive, disso aqui, né, pode-se pensar em modelos mais radicais, mas, inclusive, a própria habituação, né, os próprios hábitos que você tem. Não é possível mudar os seus hábitos, não é possível mudar a sua vida, a sua forma de compreender a si mesmo, de fazer o que você faz. O que é isso, né? O que é olhar para si como esse corpo sem órgãos? É olhar para si como um corpo de potência, como um campo de possibilidades, como um campo de transformação, e não como um campo de estrutura, de função, de algo pré-determinado, algo com juízo moral a priori e dado já pronto dessa maneira. Exemplos práticos vão desde a experiência artística ou até práticas corporais que desorganizam as funções habituais, como a de um médico que, ao prestar atenção à sua postura durante a auscultação, descobre novas capacidades perceptivas e também de ação. Para finalizar essa ideia do desejo, é importante falar dessa economia política do desejo e, por fim, né, sim, compreender por que eles falam de capitalismo e esquizofrenia, como título da obra do Anti-Édipo e do Mil Platôs. Vamos, por fim, estabelecer a ligação direta entre a mecânica do inconsciente e o funcionamento do campo social, abordando o problema central enunciado no subtítulo das obras de Deleuze e Guattari, capítulo Esquizofrenia. É preciso compreender como o capitalismo, enquanto máquina social específica, interage com a produção desejante. O capitalismo é analisado como uma máquina social única na história, operando através de um movimento paradoxal e duplo. Por um lado, promove uma massiva descodificação e desterritorialização. Ele destrói todos os códigos e territórios sociais anteriores, tribais, feudais, despóticos, libertando fluxos de trabalho, capital, mercadorias e desejo numa escala sem precedentes. Todo o que era sólido se desmancha no ar, né, como se diz. Por outro lado, o sistema capitalista não pode permitir que estes fluxos descodificados escapem por completo. Assim, simultaneamente, submete-os a um processo brutal de reterritorialização. Os fluxos são capturados e reinscritos numa nova axiomática abstrata, cujos polos são o capital e o mercado. Então, ao romper, né, com esse modo de produção feudal, ou como eles estão chamando de uma máquina social despótica, as pessoas estão livres, vamos supor assim, né? Foi descodificado tudo isso, não vai deixar livre. Vai haver uma reterritorialização, vai haver uma reinscrição nesse campo social. E como é reinscrito, como é reinserido, como é reterritorializado? A partir dos polos, né, do capital e do mercado. A família de Peano ressurge aqui como um dos principais territórios para essa reterritorialização. O desejo polimorfo e produtivo da criança é capturado e canalizado para a unidade familiar privatizada e neurótica, que funciona como um microcosmo do Estado capitalista e um terminal para os fluxos de desejo. A psicanálise, com a sua insistência em Édipo, torna-se assim cúmplice e ferramenta desta reterritorialização capitalista. Essa é a crítica que eles fazem ao complexo de Édipo. Né? Essa é a crítica, inclusive, à psicanálise. Eles não criticam a psicanálise enquanto método, enquanto capacidade de análise, enquanto potência. A crítica deles, exclusivamente, é essa, né? De como que faz de uma maneira indireta esse processo, sem se perceber. Né? Bem, então, para analisar essa dinâmica, a esquizoanálise introduz uma distinção crucial entre dois polos de investimento social e libidinal, o molar e o molecular. O molar refere-se aos grandes agregados, às estruturas rígidas, estratificadas e representacionais da sociedade. Inclui o Estado, a lei, as classes sociais, as instituições, a identidade do eu, desse eu consciente, né, do organismo. É o domínio da macropolítica. E o molecular refere-se ao nível microscópico da produção desejante. É o mundo dos fluxos, das conexões subrepresentativas, das intensidades, dos afetos e das transformações contínuas. Este é o domínio da micropolítica. Então, além disso, tem duas diferenciações, né? A macropolítica e a micropolítica. É fundamental entender que estes não são dois tipos de realidade distintos, mas dois polos ou duas leituras da mesma realidade. Então, tudo isso acontece
ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente. Qualquer agregado molar é composto por fluxos moleculares, e qualquer fluxo molecular pode ser capturado, organizado e estratificado numa estrutura molar. A verdadeira luta política para a esquizoanálise trava-se nesta interseção. A questão central é: conseguirão os fluxos moleculares do desejo escapar à captura molar? E aí depende, né? Então, e quando se diz desses fluxos moleculares do desejo, é aquilo que é de uma maneira micro, aquilo que acontece, por exemplo, a nível de experimentação, ou aquilo que acontece a um outro nível que é de pequenas pessoas ou pequenos agrupamentos que estão produzindo. E, enfim, é algo ali interessante que escape essa captura molar? Aí depende, né? A ambivalência do capitalismo reside precisamente aqui. Nenhuma outra formação social libertou tantos fluxos moleculares, tanta carga esquizofrênica. Esta constante descodificação é a condição da sua existência, mas também o seu limite absoluto, a ameaça constante da sua própria dissolução. O fascismo, nesta análise, não é um fenômeno puramente macropolítico imposto de cima, mas um perigo micropolítico inerente a este processo. Ocorre quando as massas investem o seu desejo na própria repressão, quando as linhas de fuga se transformam em linhas de destruição e aniquilação, num corpo sem órgãos canceroso. A análise deve, portanto, focar-se na micropolítica do desejo, pois é aí que se decidem os destinos coletivos. E aí que nasce nessa ideia, então, desses novos conceitos, o de linha de fuga e máquina de guerra, também para a gente poder entender essa libertação. Os conceitos de libertação na psicanálise são linha de fuga e máquina de guerra. Uma linha de fuga não é uma fuga da realidade ou uma fantasia, mas um processo ativo e criativo de desterritorialização absoluta. É uma linha de desejo que rompe com as estratificações dominantes para inventar novas conexões, novos agenciamentos e novos modos de vida. Ou seja, aquilo que a gente faz para romper com aquilo que é estratificado, aquilo que a gente faz para romper com certos padrões ou com certas normas estabelecidas, como a gente observa, a gente pode entender como essa produção de linhas de fuga. Pode ser algo tão simples como a descoberta de uma nova paixão que reorganiza toda uma vida, ou tão complexo como um movimento social revolucionário. A máquina de guerra é esse agenciamento social que materializa essa lógica nômade e desterritorializante. A sua característica definidora é a sua exterioridade em relação ao aparelho de Estado, né? Aí que a gente vê a diferenciação da máquina, porque tem a máquina social capitalista e a máquina de guerra. Enquanto o Estado procura estriar, né, o espaço, vai impor uma ordem, cria fronteiras, controla fluxos, a máquina de guerra inventa e habita um espaço liso, um espaço aberto. Né? Liso nesse sentido, porque não tem estratos, não tem rugas, não tem ali algo que vai impedir, né, que impede o fluxo de fluir. E afetos onde os fluxos podem proliferar. O seu objetivo primordial não é a guerra, mas a criação de modos de existência alternativos. Torna-se uma máquina de guerra principalmente quando entra em confronto com a força de captura do Estado, porque aí sim a gente vai ver que vai haver uma resistência, né? Aí a gente vê um conflito. Bem, então já podemos concluir aqui, finalizar, né, que a psicanálise não é apenas uma paradigma, uma teoria no sentido apenas do texto, mas uma praxis, uma prática, uma teoria prática. Assim, a psicanálise transcende a teoria para se afirmar como uma praxis, uma caixa de ferramentas para a transformação da vida individual e coletiva. O seu legado não reside num sistema fechado, mas no conjunto de conceitos abertos destinados à experimentação. A esquizoanálise abandona a arqueologia psicanalítica. A questão deixa de ser o que isso significa, ou no caso, né, vamos voltar lá para poder ver, mas de ficar escavando, né, para se tornar como isso funciona e o que é que isto pode fazer. O seu método não é a interpretação, mas a cartografia, um mapeamento das linhas de força dos fluxos, dos agenciamentos e dos territórios que constituem uma vida, um grupo, um campo social. A cartografia é uma ferramenta prática para identificar bloqueios, pontos de ruptura e, mais importante, para descobrir e traçar as linhas de fuga que abrem novos possíveis. Na tecnologia, por exemplo, né, que aí eu entro para poder falar também sobre a formação ciberesquizo, que é uma formação de ciberpsicologia crítica e esquizoanálise que eu trabalho, né, eu organizo essa plataforma, crio cursos, sempre estou produzindo cursos e novas aulas, assim como esse material também fica disponível, esse texto aqui, fica disponível na plataforma da formação ciberesquizo. Então eu faço estudo de uma ciberpsicologia a partir da esquizoanálise, né? Por exemplo, aqui, na tecnologia, por exemplo, a internet pode ser analisada como uma estrutura rizomática, que permite formas inéditas de conexão e de desterritorialização, mas que também é palco de novas e sofisticadas formas de controle, de captura e de reterritorialização do desejo, como os algoritmos das redes sociais que funcionam como máquinas de modelização da subjetividade. O projeto esquizoanalítico
culmina numa ética da afirmação. O seu objetivo último é o incremento, a diversificação e a potencialização da vida em todas as suas formas. É um apelo à experimentação e à criação, uma micropolítica ativa orientada pelo desejo revolucionário que nos incita a abandonar a questão paralisante de quem sou eu, em favor das questões abertas e práticas. O que pode um corpo? Que novas conexões posso eu estabelecer? Que novos mundos pode o meu desejo produzir? Trata-se, por fim, de um convite para criar a si mesmo como uma obra de arte e para participar ativamente na produção contínua e imanente do real. Bom, então chegamos ao fim da segunda aula. Espero que vocês tenham achado interessante. Deixem nos comentários suas dúvidas, questões para a gente continuar dialogando. E conheça a plataforma, a Formação Ciberesquizo. Os links estão aqui abaixo. Deixe sua curtida, se inscreva no canal para a gente poder acompanhar as aulas. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.